Olá, olá, boa noite a todos e bem-vindos a mais um BMC Talks. Hoje à noite o papo será sobre a economia do Brasil, a percepção das empresas sobre para onde o Brasil está indo, a percepção de um dos empresários mais importantes do país sobre os rumos do país, da economia nacional e também de como o mundo está influenciando e vai influenciar a economia brasileira. Hoje temos aqui nos estúdios da BMC um convidado especial, Thales Gomes, que é presidente já da G4 Educação. Thales, muito obrigado por estar conosco, sempre um prazer tê-lo aqui na BMC. Prazer meu, cara, é muito bom, segunda vez na casa já, né? Bora discutir Brasil. Vamos lá. Thales, primeiramente, você acaba de voltar do Fórum Econômico Mundial de Davos, né? Que é o momento em que o mundo pensa nos rumos que está tomando, analisa quais são as oportunidades, o dinheiro se reúne nessa pequena cidade suíça para decidir para onde ir, onde investir e quais são as tendências mais importantes do mundo. Primeira pergunta que eu te faço, o que você percebeu em Davos, nessa semana que você passou lá, quais são os temas que mais vieram à tona no debate e, na sua percepção, para onde está indo o mundo? Vamos lá, acho que eu tentei ir e olhar com duas óticas. Uma ótica de, cara, globalmente, o que está acontecendo no mundo para a gente ter uma visão macro e eu adaptar as estratégias do meu negócio e passar essa percepção para os meus clientes também. E uma estratégia de, cara, o que tem de valor para extrair para o pequeno e médio empresário brasileiro, que são os meus clientes ali no G4, e hoje a gente tem mais de 55 mil empresas como essas como clientes, né? Do ponto de vista global, ficou bem claro ali o quanto a Europa está se tornando irrelevante, né? E atônita frente ao mundo, né? A Europa que, cara, até agora tinha sido uma grande protagonista ao lado dos Estados Unidos, claramente perdeu esse protagonismo, né? Acho que ela se afundou aí nessa cultura woke, se afundou nessa culpa, eu não sei qual adjetivo seria o certo para poder descrever o que está acontecendo na Europa. Eu só sei que a Europa se apagou. E os Estados Unidos, principalmente com a volta do Trump agora, retomou essa liderança, né, esse protagonismo, e a gente vê isso em um recado bem duro que o J.D. Vance deu ontem ou anteontem, se eu não me engano, né, ali para a turma na Europa, lá no fórum que ele estava falando na Alemanha, né? Que toda essa sana de cerceamento das liberdades, de não buscar o protagonismo nas negociações em conflitos, tudo isso se refletiu hoje e cara, assim, ó, a Rússia não respeita a Europa, né? O Putin ele só senta na mesa para conversar com o Trump. Então, a grande questão global hoje, que é o que pode instigar uma terceira guerra mundial, é a questão de Rússia e Ucrânia e a questão de China com Taiwan. São as duas bombas que precisam ser desarmadas. O único homem do mundo que consegue resolver essa questão potencialmente é o Trump, e ele faz com energia que a polícia do mundo, que os Estados Unidos deveria ter sido feito. Então isso ficou claro ali em Davos, inclusive no recado que o Trump deu, né, ali no teu discurso, né, ficou claro que ele deixou ali meio que em linhas bem claras para a Europa que, olha, a gente não acredita que vocês vão recobrar esse protagonismo tão cedo, deixa com a gente que a gente resolve, né? Isso era meio que a grande discussão que estava ali. Uma outra discussão importante, que aí eu acho que por conta de Brasil, é o quanto que o Brasil perdeu o protagonismo na América Latina, assim. Não se discutia Brasil, discutia Argentina. Cara, é inacreditável você ver que um país em algumas ordens de grandezas menor do que o Brasil, como a Argentina, tomou completamente o protagonismo da discussão de América Latina. Alguma coisa de México, por causa de nearshoring ali com os Estados Unidos, mas muita Argentina. Milei era, cara, uma celebridade ali em Davos, né? O Lula nem foi. Né? Então, tipo, o Brasil perdeu completamente o protagonismo da discussão ali. Foi, bem diferente do que a turma me conta do que era, por exemplo, né, ali num governo Bolsonaro, que você tinha um Paulo Guedes que, cara, conversa muito bem com essa turma. Bom, o cara é um grande economista, um dos maiores economistas do mundo, né? Então, ele tinha um trânsito melhor ali e Brasil era uma discussão maior naquele momento do que foi, né? E sob a ótica do pequeno e o médio empreendedor, que eu sempre tento fazer essa tradução do que a gente tem aqui de valor para extrair, eu, particularmente, gastei muito minha energia em reuniões discutindo, cara, o tema de AI e como que AI vai ser um vetor de aumento de margem de contribuição para todas as companhias de todos os tamanhos, mas principalmente uma oportunidade gigante para o pequeno e médio ter uma melhora de margem, por consequência um aumento de geração de caixa, por consequência uma capacidade de reinvestimento e crescimento na companhia, né?
falou-se muito dos agentes AI, né? Então acho que esse ano vai ser um ano de agente AI. Tem vários agentes AI surgindo aí e o pequeno e o médio empresário que souber usar esses agentes AI como uma alavanca de crescimento do teu negócio, significa que ele vai conseguir executar mais coisas com menos OPEX, por consequência, principalmente um país como o Brasil, que é um Brasil de serviços, né? Isso vai mudar radicalmente a margem de contribuição dessas companhias e permitir com que elas tenham mais capacidade de reinvestimento e crescimento, apesar do apagão de crédito que a gente vive aqui no Brasil por causa do descontrole fiscal. É bom destacar isso, né? É por causa e unicamente por causa do descontrole fiscal desse governo. Plotando aí uma taxa Selic de 13%, que fica inviável de um pequeno e médio empreendedor ter acesso a crédito para crescimento da companhia, por exemplo. Né? Não, interessante esse ponto sobre o crédito, a gente vai voltar a falar sobre isso, por quanto isso impacta as empresas que são seus clientes, vocês têm um pulso do mercado brasileiro, por esse número enorme, né, 55 mil empresas. Mas antes disso, só para o nosso público entender, o que são agentes AI? Assim, o que se entende como agente AI e como isso muda o jogo numa pequena ou média empresa? Da forma mais clara possível é o seguinte, é um funcionário que você tem, só que ao invés de ser um ser humano é um robô, mas é um robô que ele consegue desenvolver propriamente o teu trabalho sem a necessidade de um input exato. Então, o que é uma visão que... Essa é uma visão minha, né? E que é um consenso de quem está inserido nesse mercado. Em 5 anos, a gente vai ter diretores AI, que é, cara, uma função como seu diretor de marketing, que não é uma pessoa que você pode tocar, mas que você convive, conversa, faz piada, tem rapport, tal qual é um diretor que você tem aqui. Em 5 anos isso vai ser possível e o pequeno microempresário vai ter acesso a isso. O nível de mudança que isso vai causar para o mundo, cara, é tão grande que é o seguinte, a gente está falando de você ter condições de contratar um capital, entre aspas, humano, tal qual o Mark Zuckerberg tem no Meta. Nesse exato momento, empresas como Meta, mais de metade do código de coding do Meta já é feito por agente AI. Então, por agora, isso está muito restrito às grandes techs. A gente no G4 usa agente AI também. Isso nos trouxe, por exemplo, uma melhora de 7 pontos percentuais de margem de contribuição no último ano em uma empresa que já tem 30% de margem. Então, a gente está indo para o 7º ano de operação, né? Uma empresa que esse ano vai fazer 500 milhões de reais. Ano passado a gente fez 317. Você vê, a gente melhorou 7 pontos percentuais de margem de contribuição em 12 meses, usando AIs, usando agente AIs em algumas coisas ali da operação. E, cara, isso aqui é como se fosse o... Lembra do 486 antes do Windows? Essa é a fase que a gente está vivendo de AI agora. A velocidade exponencial com a qual isso vai evoluir, e eu digo, cara, propriamente, cobrem o que eu estou falando, em 5 anos... Capital humano não vai ser mais uma dor do empresário, que hoje é a maior dor do empresário. Então, o direcionamento desse empresário principal vai ser o que pedir. E em pouco tempo, eu diria que menos de 10 anos, nem o que pedir ele precisa mais. Então, a gente vai ver nesse ciclo desses próximos 5 anos, IPOs de empresas sendo feitos com 3, 5 funcionários. Você vai ver isso acontecer. A gente AI permite isso. Então, eu vou ter um chefe de tecnologia que é um agente AI. Eu vou ter um atendimento a cliente que não vai ser aquele chatbot chato pra caramba, que tem drop pra caramba. Não, vai ser um ser humano que você não vai conseguir falar se eu tô falando com um ser humano ou com um robô. Isso vai acontecer pro pequeno, pro micro usar no próximo 1, 2 anos aqui agora, pode ter certeza que isso vai acontecer. Isso tem uma disrupção muito grande pro mercado, porque no geral as empresas tendem a melhorar suas margens de contribuição, por consequência, tende a ter uma geração de riqueza maior, então tende a ter um aumento de consumo, tende a ter um aumento de PIB, mas gera também uma outra preocupação muito grande, que são os empregos, né? Se falou disso em Davos, sobre o risco, porque isso é uma coisa que na literatura já começa a se tratar, né? Tem um livro do Harari, né, que fala dos inúteis, né, das pessoas. Se conversou sobre isso em Davos? Se conversou sobre isso em Davos. Existem várias linhas filosóficas. Tem a linha filosófica que volta muito à tona, que é da renda universal. Tem a linha filosófica que, cara, o mundo sempre foi assim. Quando rolou, por exemplo, o processo de industrialização, foi a mesma coisa, né? O processo de industrialização agrária, por exemplo, cara, não precisava mais de um homem com um boi arando, eu já tenho uma máquina, e agora o que essas pessoas vão fazer? O que acontece é que o ser humano, ele sempre se adapta, cara. Ao longo da história, a gente sempre se adaptou, melhorou o nosso meio de vida, melhorou a renda média, melhorou a expectativa de vida e se tornou intelectualmente melhor na medida que a gente parou de fazer tarefas
repetitivas, manuais. Então hoje, por exemplo, eu uso um agente AI para me ajudar em tomada de decisão estratégica que outrora um cara de IB, por exemplo, ia demorar aí, sei lá, 15 dias, 20 dias para fazer um nível de relatório que hoje com o Deep Search da Grok eu consigo rodar em 1 hora. É literalmente o seguinte, hoje, se eu tocasse um IB, eu com certeza poderia demitir 1/3 do meu time ali, tranquilamente, sem prejuízo nenhum, aumentar a margem ali do IB, só usando o Deep Search do Grok ou do ChatGPT. Ambos fazem bom trabalho. O nível de trabalho e referência ali de uma análise competitiva entre uma companhia ou de uma análise de um possível M&A, de uma análise de um possível IPO que eu consigo fazer com Deep Search, é surreal, cara. Não faz sentido eu gastar capital humano fazendo isso mais. Eu preciso pegar um cara super senior que vai revisar aquilo e aí fazer o fine tuning, porque 80, 90% tá pronto. Então eu preciso de um fine tuning de um cara super senior. E aí a pergunta que fica é, cara, e o que eu faço com os júniors agora? Agora, se eu também não preparar o júnior, como que eu vou ter um sênior? Claro. Então a gente tá nesse momento, cara, que são os pontos de inflexão que a humanidade vive, que eu não tenho a resposta, você não tem nenhum especialista com a resposta, tem um monte de conjecturas aqui que a gente acha que pode ser, tem um monte de hipótese, e que a gente vai ver como é que vai chegar, mas assim, o fato é, o ser humano sempre se adapta, a gente sempre vai dar um jeito e ao longo do tempo, todas as vezes que a gente converge para esse crescimento, para as pessoas ganharem mais dinheiro, você tem um aumento de expectativa de vida, você tem um aumento de salário médio, você tem um aumento de qualidade de vida, então eu vislumbro um mundo muito melhor. Interessante, então para os seus clientes, para os seus os 55 mil empresas que trabalham com você na G4, o conselho que você daria, ou você já está dando, é aprenda a usar AI o mais rápido possível, porque isso vai mudar o jogo. Então, a pergunta que lhe faço é, eles estão entendendo isso? Os empresários, o empresário médio brasileiro, que é cliente de vocês, entende e tem capacidade intelectual, até idade, né? Porque alguns às vezes são velhos demais para conseguir ter uma prática com AI. Como é que está sendo o relacionamento desses seus clientes com a inteligência artificial? A gente faz muito mais do que esse advice do tipo, pô, aprenda AI. A gente tem programas específicos para isso, né? O meu head de AI, meu CIO, que é o João, montou um programa específico para isso, que é falar, cara, já que a gente conseguiu 7 pontos percentuais de aumento de margem de contribuição na companhia fazendo isso, vamos ensinar os nossos alunos. Que o G4 é isso, né? O G4, eu sempre falo isso, cara, desde que a gente fundou a empresa em 2019. Eu falei, cara, se a empresa não for um sucesso, a gente é fake total, né? Porque, bom, tô te ensinando a gerir tua empresa melhor. Se eu não conseguir gerir a minha, que coisa é essa, né? Então eu tenho que ser um sucesso como companhia. E a companhia, cara, esse ano vai fazer 500 milhões de reais, com 30% de EBITDA. E a gente, ano passado, fez 317 milhões de reais, né? Então é uma companhia que, cara, cresceu exponencialmente, gerando caixa pra caramba, pagando dividendo, fazendo, cara, o playbook de uma empresa no suprassumo de gestão. Então a gente pega essas coisas que a gente está fazendo na nossa própria companhia, pega outros mentores que são referências no mercado, cara, e traduz isso, tropicaliza isso para a realidade ali do pequeno, do médio empresário brasileiro e dá a ferramenta para ele. Uma das ferramentas que a gente está dando é isso, é a otimização de processos através de AI. Como é que ele consegue, com menos recursos, executar melhor e fazer melhor essas tarefas que ele não precisa necessariamente de um recurso humano ou de um nível de qualificação tão grande de um recurso humano. Imagina o impacto que isso tem, Carlos, para a turma que está no interior do Maranhão, cara. Que ele nunca ia conseguir pegar um grande profissional, sei lá, formado em uma universidade de ponta, que trabalhou num grande banco, numa grande empresa de consultoria, ou numa grande empresa de tech aqui em São Paulo, nunca vai conseguir levar esse cara para o interior do Maranhão. Ele não precisa mais, né? Ele consegue, através de um agente AI, ter mais conhecimento que esse cara, mais capacidade de execução, não precisa dar férias, não chega lá, pô, com um mood ruim porque brigou com a mulher, sabe? Cara, o nível de efeito que isso vai ter globalmente para o mundo, para as companhias, para a economia, me deixa muito empolgado. Agora, existe um gap de oportunidade aí, que é, cara, quem começar a usar essa ferramenta agora, vai largar na frente. Então, a gente vai ter uma geração que vai estar em um processo de adaptação. É a internet. A geração que nasceu ali no final da década de 80, início da década de 90, cresceu com a internet, só quando ele entrou no mercado, ele já era internet-based. A geração que nasceu na década de 70, ela teve que se adaptar. Então, quem veio na geração à frente, já veio pronto. E quem não se adaptou, ficou para trás. Né? Então, acho que agora vai ser a mesma coisa. A nossa geração, a minha e a sua, a gente não nasceu AI-based. Então, a gente está tendo que se adaptar. Os nossos filhos já vão nascer. Então, imagina o nível de...
cara, de ferramenta que essas pessoas não vão ter lá. É só lembrar de Brasil. Como é que era operar uma empresa no Brasil na década de 80 e como é que é operar hoje. Né? Então, essa que vai ser a diferença nós para os nossos filhos. Era mais fácil ou melhor operar uma empresa na década de 80 no Brasil ou é agora? Pô, agora é muito mais fácil, muito melhor, tem muito mais oportunidade. Vamos falar de AWS, né? Antes de você ter hospedagem em nuvem, você quer começar uma empresa na internet, você tinha que montar um servidor ou comprar um acesso a um servidor caro pra caramba, difícil de escala. Hoje em dia, qualquer empreendedor vai lá, pô, abre uma conta na Amazon ali, começa a fazer a hospedagem ali, cara, lança teu site e começa a vender. Né? Consigo montar um e-commerce em 1 hora. Né? Antes era muito difícil, muito caro. Então vai ter muito mais oportunidade. A tecnologia democratiza também as oportunidades de business, de profissionais. Thales, vamos para um rapidíssimo intervalo, 1 minutinho, já voltamos aqui no nosso BMC Talks com Thales Gomes. Não saia daí, voltamos já já. De volta para o nosso Talks, hoje à noite o papo é com Thales Gomes, presidente da G4 Educação. Thales, então, a gente está falando dessa semana que você passou em Davos, lá na Suíça, falamos das tendências AI protagonizando, a Argentina também protagonizando do ponto de vista geopolítico, Estados Unidos também, mas também Davos, eu me lembro, eu cobri vários fóruns econômicos e até antes da pandemia, a ideologia woke, essa questão de diversidade, inclusão, ESG, eram as palavras-chave dominantes. Era o tema, se falava, me lembro da Greta Thunberg passando lá pelos corredores de Davos todos os anos. Depois, a partir da guerra da Ucrânia, o último Davos que eu cobri, naquela época, Greta Thunberg sumiu. Não se falava mais de diversidade, inclusão, o ESG começou a minguar. Como foi, na sua percepção, o Davos 2025? Cara, foi a antítese do ESG. A turma fala que existe o Promenade Index, né? O que é o Promenade Index? Você olha para as casas e você vê qual é o tema que está dominando isso. Então, na época que era cripto, que era NFT, todas as casas tinham lá NFT, discussão de NFT. Na época de ESG, sustentabilidade, tipo, agora o tema é cripto. Só se fala de cripto e AI. Né? Então, pô, esse era o grande tema ali, cripto e AI, venceu o Promenade Index. Cara, sabe o que é ninguém falando desse negócio de cultura woke aí, de ESG, de diversidade. Sumiu. Nenhuma casa falando sobre isso. E outra coisa que eu achei interessante tinha protestos contra ações woke, do tipo assim, tinha um protesto lá a favor da família, de cristãos a favor da família e contra aborto. Na frente do fórum de Davos. Na frente do fórum. Mas nunca visto um negócio desse. O pessoal falou que isso nunca existiu, entendeu? Então, tipo assim, e eu reparo isso, que o mundo, ele é pendular, né? Então, obviamente, tinha um pêndulo muito pra cá, pra esse mundo virar muito woke. E, cara, a própria definição do woke, na minha visão, é isso, né? Você tá fora da realidade, assim. O pessoal fala que o woke ele acordou, não, pra mim você tá dormindo, é a antítese, né? Você tá fora da realidade, tipo, realmente você acha, então, que a prioridade, sei lá, eu sou presidente do G4, eu toco gente, cultura, gestão e estratégia. Então, beleza, a minha prioridade tem que ser contratar um determinado tipo de grupo étnico ou contratar um determinado tipo de gênero e não fazer a empresa dar resultado pro acionista? Uai, que empresa que é essa, então? Então eu sou uma ONG, eu não sou uma empresa, né? Agora, porra, eu acho que existe um preconceito com determinados tipos de grupos étnicos. Eu acho que gêneros têm a menos ou mais oportunidade de coisas. Eu tenho certeza que sim. Com certeza existe. Então, beleza, eu vou pegar o meu dinheiro e aí eu vou investir em ONGs que façam trabalhos sérios para tentar corrigir essas distorções, porque é a minha escolha. Agora, a minha empresa, que a função dela é servir o pequeno e médio empresário brasileiro com educação, ferramentas e software para ele melhorar a empresa dele, não tenho nada a ver com isso. Então eu vi que o mundo começou a pendular para um outro lado e falou assim, vamos lá, enquanto o juro está baixo, o Brasil chegou a bater aí 3% de Selic, né? Se eu não me engano, 2,75% de Selic. O juro estava baixo, a grande discussão era, porra, diversidade, né? Pô, como é que tá aí? Quantos por cento de homem, de mulher? Quantos por cento de negros e brancos? A discussão era essa. Quando o juro ficou caro, a discussão era, e aí, está gerando caixa ou não está gerando caixa, né? Qual que é o return on equity que você está entregando? Então a discussão voltou para o que tem que ser uma empresa, né?
Então, eu acho que, principalmente desde da eleição de Trump, o mundo, cara, acabou essa conversa. Um ano antes de Trump já tinha acabado. Mas agora, com certeza, acabou essa conversa de ESG, e a parte bullshitagem de ESG, que tem a parte boa, que é de governança. Né? Você tem uma empresa bem governada, pô, isso aí realmente é bem importante. Você tem uma empresa que cumpre as leis, realmente isso é bem importante. Então isso aí se mantém. Agora, a parte bullshitagem, a parte Greta Thunberg, ninguém discute isso mais. Acho que o mais emblemático recentemente foi o posicionamento das Big Techs, né? Eu sou um cara que desde 2020, quando começou a se falar de home office, por exemplo, eu fui vocal contra essa bullshitagem, que eu falei, cara, não faz sentido. Eu sou gestor há muitos anos, né? Já existem 24 anos no mundo que eu toco empresa, que eu tenho gente, desde os 14 anos que eu toco empresa, eu tenho 37, eu vou fazer 38 agora. Não dá certo, eu falo com propriedade, vai dar errado. Não deu outra, deu errado, né? Aquelas empresas que perseguiram esse caminho pioraram margem, tava inchada, tal, tiveram que fazer grandes layoffs, tal, não me ouviram, né? A nossa empresa não seguiu o que eu quis e o resultado é isso, 500 milhões esse ano, com 30% de margem e tal. As Big Techs, que eram as grandes defensoras desse modelo, todas voltaram atrás. E, cara, talvez o rei delas, né, que é o Mark Zuckerberg, cara, o cara começou a treinar jiu-jitsu, começou a colecionar relógio, o cara virou completamente ali, né? Virou homem de verdade, né? Virou completamente a mentalidade ao chegar ao passo ao falar com o Joe Rogan num podcast que as empresas precisam de mais energia masculina. O pêndulo, é o famoso pêndulo, né? Eu imaginei que eu ia ver um negócio desse. Pois é, quando aquele velho papo, velho ditado do Warren Buffett, quando a maré baixa, a gente vê quem tá andando pelado, juros subindo, a gente vê quem de fato está gerando caixa e quem é ONG travestida de empresa, né? Exatamente. Só para terminar esse assunto, você teve várias reuniões com empresários, com executivos lá em Davos. Qual foi a percepção, especialmente do resto do mundo? Aqui no Brasil, a gente tem uma visão um pouco diferente, às vezes, do resto do mundo. Qual foi a percepção dos empresários executivos nessa fim dessa ditadura, dessa obrigação ESG e woke? Foi uma liberação? Era algo que eles estavam esperando? Foram tomados de surpresa? Qual foi a sua percepção sobre a reação deles sobre isso? Cara, eu não posso citar nomes, mas dos 10 maiores CEOs de empresas brasileiras em faturamento, eu falei com 4. Eles foram uníssonos em dizer uma palavra: alívio. Agora eu posso trabalhar de verdade. Porque, cara, quando você tem um K aberto, você precisa prestar algum tipo de conta ali para o mercado em cima desses temas que são à moda, entendeu? Que estão em voga. Por mais que esse cara não concorde, ele não tem o direito, é um desrespeito com o acionista dele, se ele for para a TV como eu tô agora e falar, cara, ESG é uma bullshitagem. Eu falo isso porque a empresa é minha e do Alfredo Nardon. Então, estamos alinhados nisso aqui, eu não vou prejudicar ninguém, a não ser eu mesmo se vier algum tipo de problema lá, né? Agora, se eu fosse, presidente, CEO de uma companhia aberta, óbvio que eu não ia falar essas coisas. Porque aí eu tenho um pai de família que é acionista da minha companhia, que, cara, eu tenho ali, um problema, algum tipo de problema público que, cara, dá um slash ali no valor da minha ação, o pai de família vai sofrer com esse negócio, pelo menos momentaneamente. Então, eles têm que ter mais responsabilidades. Esses caras, e eu vejo que muitas vezes, assim, eu sou um homem conservador de direita e eu entendo a revolta das pessoas. Falam, o fulano de tal do banco tal, ele é esquerdista, ele apoiou o Lula. Galera, eles não são. Esses caras não são. Esses caras são como nós. São homens, mulheres, pais e mães de famílias, maioria conservadores. Só que existem algumas pautas que estão na moda do mercado que, cara, quando você tem um capital aberto, você tem um monte de chefe, que são os seus acionistas. Você não pode ser tão vocal contra as grandes pautas, senão, cara, você vai sofrer muita dor de cabeça, entendeu? E você não quer essa dor de cabeça, você quer focar em executar o negócio. Eu tô dizendo que eu faria exatamente como eles fazem? Não, mas eu entendo a posição deles. Então quando eles falam, cara, agora eu posso trabalhar de verdade, focar em gerar net value para minha companhia e eu não tenho que mais pegar essas agendas que não trazem net value para a companhia e ter que ficar gastando energia com isso, eles falaram o termo alívio, né? Pois só para terminar também essa questão, que é interessante, essa questão do alívio, parece que era uma ditadura mesmo, uma opressão. E era, né? Era algo de fato muito parecido, era uma coercisão, se não violenta, pelo menos verbalmente violenta, Exato. né?
Mas então, o que conselho você daria para os executivos brasileiros que estão nos assistindo e que ainda sofrem com esse tipo de coercisão, com esse tipo de pressão? A gente viu no ano passado o caso emblemático, acho que foi da Cris Junqueira aqui, por apenas ter compartilhado um convite que ela recebeu, se não me engano, da Brasil Paralelo, exato, Brasil Paralelo, de um evento. Para ir na palestra do Jordan Peterson. Exatamente, que é um dos maiores pensadores da atualidade, milhões de livros vendidos, inclusive aqui no Brasil, dois, pelo menos que eu conheço, traduzidos em português. Ela só apenas compartilhou nas redes sociais dela que ela foi convidada, foi cancelada, teve que deixar conselhos de empresas que ela participava. Teve o Nubank foi obrigado a se posicionar. Como resistir a isso? Qual o conselho que você dá para executivos? Como resistir a essas pessoas que virão? Porque as redes sociais se tornaram uma ferramenta para pressionar executivos, para forçá-los a entrar em caminhos que muitas vezes não querem, né? Eu passo por isso a cada 2 meses também. Então, a real é que é o seguinte, o consórcio, ele majoritariamente, ele é de esquerda. Então, quando você vai contra pautas de esquerda, você está contra o consórcio. E o consórcio, ele detém um pedaço do poder da opinião. Está bem diluído, tanto que fala-se o tempo inteiro de regular as mídias sociais. O que eles querem? Eles querem ditadura mesmo. Porque eles falam assim, olha, mídia social é um problema. Porque aí você tem outras pessoas que, cara, são razoáveis e vão falar assim, vamos lá, faz sentido eu cancelar uma mãe de família, mãe de 4 filhos, presidente e cofundadora de um dos maiores bancos do mundo, só porque ela está indo em uma palestra de um pensador? Não faz, isso não é razoável, né? Mas aí acaba com a narrativa da turma, do consórcio, né? Então, toda vez que você vai contra o consórcio, você tem que saber que, cara, você vai contra uma resistência. Vai ter um pushback. Se você tem condições de arcar com esse pushback, como a Cris Junqueira tem, como eu tenho, como outras pessoas têm, meu conselho é seja corajoso e em frente. Porque todas as ditaduras, elas só vão corroer quando alguns mártires se jogam ali na frente do tanque, na Praça da Paz, e falam assim, meu irmão, chega, eu me jogo na frente do tanque o tempo inteiro. Né? Tem algumas outras pessoas que se jogam também. A Cris não é nem intencional, ela nem quer esse problema, ela nem pode se envolver nessas coisas. Mas é uma mãe de 4 filhos, cristã, uma pessoa do bem. Cara, eu amo a Cris, ela é minha madrinha de casamento. Né? Cara, é uma das melhores pessoas que eu conheço. Né? Tanto que no assunto do meu cancelamento, lá que eu falei que eu não queria casar com mulher CEO, eu citei que eu conheço 2 mulheres que conseguem ser CEO de empresa grande e que conseguem ser super femininas e fazer bem o trabalho. Uma delas era a Cris Junqueira, que estava na minha cabeça, porque ela consegue ser isso tudo. Mas assim, eu não daria conta, já falei com ela. Então, pô, é uma mulher admirável que todas, não só as mulheres, todas as pessoas que conhecem a Cris Junqueira deveriam ter ela como meta. Fala, cara, que meta de vida, né? Ser uma boa mãe, ser uma boa pessoa, ser uma boa executiva, ser uma boa fundadora. E aí você tem um consórcio de imbecis cancelando a mulher porque ela foi em uma palestra de um pensador. Ou seja, ninguém está cancelando aqui querendo democracia, querendo liberdade, pelo contrário, querem controle, tem uma sana controladora. Ultimately, a esquerda, na verdade, o sonho da esquerda é construir uma ditadura de esquerda. Eles não querem debate, eles querem só um lado, né? Ou seja, eu não tenho direito de ouvir as opiniões do Jordan Peterson sobre como viver melhor a tua vida. Eu tenho que ouvir só dos pensadores de esquerda, né? Então, eu acho um grande absurdo, mas se você é um executivo, talvez você não tenha esse poder. Você não tem o controle sobre a tua agenda. Você não tem o poder de lutar contra essa maré. Mas se você é empreendedor, se você é empresário, você tem esse poder. E é o conselho que eu dou para as empresas que são alunas do G4. Eu falo, cara, não ajoelhem-se para o consórcio. Porque esses caras, muitas vezes, não vão formar a opinião do teu cliente. Por exemplo, o meu cliente é empresário. Então, quando eu vou ali num podcast e falo assim, eu não contrato gente woke, né? Aí a pessoa, ele falou que não contrata esquerdista, não sei o que lá. Claro que não. Porque o meu cliente é empresário. O esquerdo woke, o que ele fala o tempo inteiro? Empresários não deveriam existir, são exploradores. Eu vou contratar um cara para trabalhar numa empresa que não gosta do meu cliente? Imagina que eu fizesse uma ONG pró-maconha. Eu ia contratar o quê? Um pastor evangélico para trabalhar lá? Não faz sentido, pô. Eu tenho que contratar um maconheiro para trabalhar ali. Então é ser coerente, entendeu? Com o meu discurso. Então eu posso falar isso porque o meu cliente é empreendedor, é empresário.
O meu trabalho é dar ferramenta para esse cara para ele crescer a empresa. Então eu sou um defensor do empreendedorismo brasileiro. Eu sou um defensor da meritocracia, eu sou fruto dessa meritocracia. Eu sou vocal contra isso. Acho que todo empreendedor deveria ser. Porque quanto mais pessoas forem vocais contra essa ditadura de esquerda, mais a gente vai expor de fato o que é esse teatro, essa palhaçada que o consórcio quer imputar nas pessoas. Né? E um minuto antes de chamar o intervalo, você está percebendo que ao longo dos últimos meses o clima, né, o humor entre os seus clientes está mudando em relação a isso? Tem gente que está tendo mais coragem de fazer isso ou ainda estão aguardando, especialmente porque o governo no Brasil não é de direita, é um governo de esquerda, onde a pauta woke ainda é forte, né? Acho que o problema não é nem o governo ser de esquerda, o problema é a gente não viver numa democracia. É mentira falar que o Brasil é uma democracia hoje, ele não é. A gente tem decisões autocráticas sendo tomadas pelo judiciário, pessoas sendo presas e sendo soltas por, cara, ter falado coisas. Então, assim, opinião hoje no Brasil é um crime, né? Se não for uma opinião alinhada com o pensamento de esquerda. Então, acho que as pessoas têm medo de ser presas, o que é um problema muito grande, né? Existe uma heurística muito simples para saber se você vive numa democracia ou não. Quando o povo teme o Estado, você não vive numa democracia. E o povo teme o Estado. Tem gente presa sem julgamento porque passou batom numa estátua. Mas o Sérgio Cabral estava dando dica de filme numa cobertura. Isso aí é um tapa na cara do empresário, do executivo, do gari brasileiro, que sai para trabalhar todo dia 5, 6 horas da manhã e rala 10, 12 horas por dia. Você tem um criminoso que foi condenado e que está solto dando dica de filme na cobertura numa piscina. Meu irmão, isso é um esculacho. Enquanto isso, você tem idosos sendo presos, acusados de ter dado um golpe. Eu não estou entrando nem no mérito se está certo ou está errado, mas me parece uma discrepância muito grande. Isso não é uma democracia. Então as pessoas, obviamente, quando você não vive numa democracia, você vive com medo. Você não sabe qual tipo de opinião sua pode virar crime. Isso aqui que eu estou falando para você pode virar um crime. Alguém pode querer me processar por isso aqui. Beleza, eu consigo, eu tenho dinheiro para pagar advogado, eu tenho o meu suporte ali para conseguir lutar contra isso. O empreendedor ali, cara, que o cara tá faturando 10, 15 milhões e tem uma margem de 20%, ele consegue brigar contra isso? Ele não consegue, nem deveria. Né? Então, acho que as pessoas têm medo, porque hoje, novamente, o Brasil não é uma democracia. Espero que a gente vire em 2026. Vamos falar disso daqui a pouquinho, logo mais, rapidíssimo intervalo, 2 minutos e voltamos com Thales Gomes aqui no BMC Talks. Não saia daí, voltamos já já. E de volta para o nosso BMC Talks, hoje à noite o papo é sobre como está a economia do Brasil, para onde estão indo os empresários em termos de escolha, em termos de tendências aqui no Brasil e qual é a tendência que o mundo está tomando, quais são os rumos que o mundo está tomando e como isso acaba influenciando também a economia brasileira. Estamos aqui nos estúdios da BMC com Thales Gomes, presidente da G4 Educação. Thales, a gente está falando sobre a percepção dos empresários brasileiros em relação aos perigos que hoje enfrentam em expressar suas opiniões. Mas qual que é a opinião dos empresários, os seus clientes, dos seus mais de 55 mil clientes, sobre os rumos do governo brasileiro, sobre as escolhas do governo Lula? Temos uma reforma tributária, temos um aumento dos gastos públicos, um aumento da pressão também fiscal. O que eles estão achando e como é que está a percepção deles para os próximos 2 anos, até o final do mandato, pelo menos? Cara, eu acho que isso é um consenso entre qualquer brasileiro. Mesmo o brasileiro de esquerda, o que é razoável, ele não está feliz com o governo Lula. A gente vê um governo completamente perdido. A gente vê um governo, cara, com a sanha taxatória nunca vista na história desse país. A gente vê um governo que prometeu picanha, se elegeu prometendo picanha e hoje está fazendo a tua população comer carcaça de frango e espinha de porco, né? Tomar caldo de osso, né? Essa é a realidade do Brasil, né? Saiu ontem na Folha essa matéria, né? Tipo, que a turma tá aí trocando carne por carcaça de frango e espinha de porco. É muito triste, né? E eu falei isso na eleição, né? Todas as vezes que você tem um governo de esquerda, você tem um enriquecimento dos mais ricos e o empobrecimento dos mais pobres. Isso é um fato. Por que é um fato? Porque o governo de esquerda, ele é descontrolado, né, financeiramente. Então você aumenta a relação dívida-PIB, né? O que, consequentemente, você tem que aumentar a taxa de juros para atração de capital. Quando você aumenta a taxa de juros,
você ferra com a vida do pequeno e do médio empreendedor, do micro então não se fala. Você ferra com a vida da dona de casa, porque tem aumento de inflação. Você ferra com a vida do pobre, porque tudo na vida dele fica mais caro. E quem é rico, quem já tem capital, fico vendo a minha carteira. Eu tomava um monte de risco em carteira que eu não tomo mais nada. Hoje tem papel de dívida aí de bancão pagando IPCA mais 7, eu vou tomar risco de comprar ação de empresa? Cara, eu quase que zerei todas as posições que eu tinha ali de B3. Eu tô tudo em papel de dívida agora, dívida alongada, papel de inflação. É muito fácil ganhar dinheiro no Brasil. Da parte que tem no Brasil, né? Que 80% do meu capital tá fora. Mas da parte que tem no Brasil, tá muito fácil ganhar dinheiro. Por quê? Porque governo de esquerda é um governo construído para os grandes ricos, para as grandes fortunas. Ele tira o risco da grande fortuna que ela tem que correr em governos de direita. Vamos lembrar do Bolsonaro. Bolsonaro, por exemplo, você tinha Selic a 3% ali. Né? Ou seja, eu preciso correr risco. Eu preciso investir em startup. Eu preciso investir em empresa média, eu preciso investir na bolsa, em empresa de capital aberto, eu tenho que financiar o crescimento industrial brasileiro, eu tenho que financiar o crescimento do mercado brasileiro para eu conseguir um retorno na minha carteira. Hoje não, eu posso sentar no meu rentismo e garantir que eu estou multiplicando meu capital ali a 18%, 20% ao ano, que é o que minha carteira está fazendo. É muito fácil ganhar dinheiro no governo de esquerda, isso é muito injusto com o micro, pequeno e o médio empreendedor. Isso é muito injusto com a Dona Maria e o seu João. Acho que todo brasileiro razoável não está feliz com o governo Lula, o que para mim não tem surpresa nenhuma, né? É óbvio que seria o que está sendo isso aí. Eu esperava exatamente isso, sem tirar nem pôr, né? Só é o cenário que qualquer pessoa razoável também saberia que ia acontecer dessa forma, né? Já o empreendedor brasileiro, a gente tem o pulso do mercado, né, que são 55 mil empresas que a gente tem lá, que faturam em média 85 milhões, então a gente está falando de empresas médias, o G4 ele tem o pulso do mercado. A gente rodou uma pesquisa recentemente que mostra que a maioria desses empreendedores, apesar de perceber os desafios que existem no Brasil, estão crescendo entre 20% e acima de 20% ao ano, ou seja, mais de 60% desses empreendedores que responderam essa pesquisa crescem pelo menos 20% ao ano, que é um ótimo crescimento com uma companhia como essa, principalmente em um ano como o Brasil, como a gente está passando agora no Brasil, né? Estão bullish para 2025 e acham que apesar da crise existe muita oportunidade. Mas o que é isso? Isso aqui é a raiz, é o DNA do que é ser um empreendedor brasileiro. O empreendedor brasileiro, ele é aquele cara que ele assovia e chupa cana ao mesmo tempo. Ele é criativo, ele é resiliente, ele é fazedor de negócio, ele é virador. Ele com um palito de fósforo e uma faca, ele constrói um carro. Esse é o empreendedor brasileiro, né? Porque quando a gente olha para o Brasil, cara, o Brasil nunca teve céu de brigadeiro. Esse sonho que a gente viveu no governo Bolsonaro, isso foi um sonho, isso não é a verdade, isso não é Brasil. Inclusive com a pandemia no meio, né? Com a pandemia no meio, mas ele não tivesse. Mas isso não é Brasil. Brasil é plano Collor, fisco, Brasil hiperinflação. Brasil é isso, meu irmão. Sempre foi isso. De vez em quando entra um governo ali que consegue fazer um bom trabalho, né? E geralmente, o primeiro governo de direita da história do Brasil foi o governo Bolsonaro, né? Que o governo PSDB não é do governo de direita, é governo de esquerda. Só que é centro-esquerda. Um governo de direita que a gente teve foi o governo Bolsonaro, que foi, só você pegar os indicadores, o melhor governo da história do Brasil em termos financeiros. É indiscutível. Mesmo com a pandemia no meio. Cara, com uma pandemia no meio, o governo ainda conseguiu ter superávit fiscal. E olha o tamanho do déficit que a gente está agora. O governo Lula zerou tudo que o governo Bolsonaro fez e ainda conseguiu piorar. Os caras estão de parabéns, né? Que eles conseguem ser muito pior do que a gente imaginava que seria, né? Mas vamos dar uma olhada nessa pesquisa que vocês acabam de soltar, né? O Raio-X do Empreendedor 2025. Essa pesquisa aqui foi feita pela G4 Educação e que mostra qual que é a percepção do empresário brasileiro pro futuro. É interessante esses dados que você já estava antecipando para a gente, ou seja, o empresário está otimista com 2025, mesmo com juros a 3,25 e vão subir, inflação mais alta, contexto internacional mais complexo, aumento da violência, da criminalidade também aqui no Brasil, a percepção de insegurança aumenta, mesmo assim eles estão otimistas. Então, quer dizer que dá para fazer negócios no Brasil mesmo com uma situação tão complicada e onde eles estão vendo oportunidades para faturamento? Vamos lá, tem um pouco de bias nessa pesquisa, porque essa pesquisa é feita com alunos G4. Por consequência... São otimistas por natureza. Né? Não só isso, eles têm ferramentas para isso. Né? Então, quando a gente vê lá que 60% dessas pessoas estão crescendo bem e tal,
eu sei que o instituto que fez essa pesquisa, ele mesclou entre alunos e não alunos, mas tem muito aluno ali. Então isso dá um pouco de bias. Bem, um funil de vendas, ele conhece como construir bem um funil de marketing, ele conhece como construir um time de gestão melhor para ter mais previsibilidade processual. Então ele está muito acima da média. Isso faz com que ele vislumbre, por exemplo, em frente à crise. Por quê? Porque apesar dos pesares, vamos lembrar que o Brasil é um país de 2 trilhões de dólares de PIB. E é o que eu falo para os nossos alunos, eu falo, galera, tem 2 trilhões de dólares na mesa aqui. Vocês estão faturando aí 50, 80, 100 milhões. Eu quero que vocês busquem 50% de crescimento. Ou seja, vocês têm que buscar mais 40, 50, 60 milhões aí. Em cima de 2 trilhões já está ali, cara. Né? Então, pô, dá para pegar, dá para fazer um pouquinho melhor, dá para eu fazer um funil de marketing melhor, dá para eu fazer uma oferta melhor, dá para eu me juntar com uma outra empresa e ter um ganho de sinergia para melhorar a margem. Então, existem ferramentas para essas companhias, porque a gente não está falando de Petrobras, de Vale, de Itaú. Eu estou falando de companhias que faturam 50, 30, 80, 100 milhões. Então tem muita oportunidade de melhora. Para esse mercado, que é o meu mercado, que são as empresas médias, cara, qualquer mudança que você faz ali, qualquer viradinha de chave ali, isso reflete aumento de receita e melhora de margem. Então tem muita oportunidade. Então o que a gente viu, que é talvez o insight principal dessa pesquisa, que apesar dos pesares, essa turma está muito focada em melhora de funil de marketing para poder conseguir trazer mais receita e melhora de margem, para ser mais eficiente. A gente fala muito de eficiência no G4, né? Porque a cultura do empreendedor brasileiro é... Mas ele não tem aquela cultura do empreendedor alemão, por exemplo, de ser mais eficiente. E como a minha raiz é um pouco do empreendedorismo alemão, porque eu fui investido pela Rocket, ali na Easy Taxi, quem me ensinou a trabalhar foram os alemães, né? Então, que para quem não sabe, a Rocket é um fundo, não sei ainda, assim, é um fundo alemão, né? Passado em Frankfurt, se eu não me engano. Do Oliver Samwer, tal, que globalmente investiu em alguns unicórnios, dentre essas empresas estava a Easy Taxi, foi investida por eles, e o Oliver, cara, é um baita do empreendedor e montou um timão, assim, globalmente para ajudar as suas investidas, que tinha uma galera que, cara, literalmente pegava de lado e falava, olha, essas são as análises que tem que fazer, esses são os processos, é assim que é a cultura que funciona aqui dentro e tal. A gente tem muito disso no G4 hoje, eu e o Nardon somos ex-Rocket, né? Então a gente tem muito disso de eficiência, crescimento agressivo e eficiência. Esse é o DNA de Rocket, esse é o DNA do G4 também, crescimento agressivo e eficiência. E é isso que a gente tenta passar para os nossos alunos, né? Como ter um crescimento agressivo com eficiência. Então esses alunos, eles vislumbram isso como uma oportunidade, apesar de você estar no cenário de terra arrasada. E aí quando você faz um contraponto a isso, beleza, Brasil é uma terra arrasada hoje com o governo Lula, mas, cara, é uma terra arrasada com muito potencial, né? A gente tem um animal, uma besta enjaulada aqui que, para desenjaular ela, só votar certo ano que vem. Que aí, cara, pode ter certeza, assim, você vai ter uma precificação disso no momento que o mercado perceber que o governo Lula não vai continuar, que não vai ser um governo de esquerda que vai ser eleito, vai ser um governo de direita, pode ter certeza que vai ter uma precificação, vai ter uma reabertura de mercado, vai ter um impacto em câmbio, vai ter um impacto em fluxo de capital estrangeiro para cá para o Brasil, e aí o mercado começa a voltar, né? O mar volta a ser para peixe como era no governo Bolsonaro. Né? E você acha, 2 minutinhos só para terminar, aliás, 1 minuto só, você acha que o Lula tem chances de se reeleger no que vem ou o cenário está meio que dado considerando a impopularidade, o desastre que está acontecendo? Cara, esse cara saiu da cadeia para virar presidente da República, então acho que não dá para duvidar dele. Mas a minha visão é que existe um processo de bidenização do Lula e eu acho que ele não está ali sharp intelectualmente como ele sempre foi, está falando umas bobagens, está começando a ter um racha entre a esquerda ali e eu acho que isso pode ser positivo para o Brasil, sim. Hoje, eu diria que é um 60-40, 60% de ser eleito um governo de direita versus 40% de um governo de esquerda. Também ver que governo de direita for eleito, né? Porque também depende aí qual tem será. Outra conjuntura que é bem mais complexa. Vamos para o último intervalo, já voltamos com Thales Gomes para falar sobre a economia do Brasil, do mundo, empreendedorismo e o que está acontecendo com o Brasil. Voltamos já já. E de volta para o nosso BMC Talks. Hoje à noite o papo é sobre economia brasileira, empreendedorismo e novas tendências globais. Estamos aqui com Thales Gomes nos estúdios da BMC. Thales, falando sobre os resultados do estudo que vocês fizeram sobre o raio-x do empreendedor. Aliás, não, antes disso, vocês vão ter uma série de eventos Brasil afora
onde o G4 irá encontrar empresários brasileiros, Brasil afora. O que você espera encontrar? Qual o objetivo dessa série de encontros, esse G4 pelo Brasil, essa iniciativa? E qual a sua percepção, qual o seu feeling, e quais são as demandas que você percebe que vêm das várias regiões do Brasil? A gente pode perceber, eles vivem em momentos diferentes em relação ao contexto nacional. Certo. Veja, ano passado a gente fundou o G4 Capital, que é o nosso fundo de investimentos, onde a gente investe em empresas majoritariamente de economia real. Tem algumas startups também, majoritariamente de economia real. E a forma que eu tenho de conhecer essas empresas, geralmente é através do G4, né? Então eu quero, o fundador vem, ele vira nosso aluno, aí eu vou entender um pouco do negócio, e aí a gente pode ajudar a companhia com capital, com advising, com canal de vendas. Todo mundo é cliente ou fornecedor de alguém, né? E eu tenho 55 mil empresas aqui, eu sou o melhor canal para vender para a empresa média do Brasil, né? Então o investido do G4 Capital larga com esse ativo ali. E a nossa ideia de fazer o G4 pelo Brasil é, número 1, conhecer mais o empreendedorismo e os mercados regionais brasileiros, sair do eixo Rio-São Paulo-Belo Horizonte aqui e conhecer os mercados regionais melhor, dar oportunidade para esses empreendedores locais entender um pouco melhor do que é o G4, para eventualmente atraí-los para os nossos programas aqui na cidade de São Paulo e, obviamente, criar funil para que a gente possa investir em outras companhias e em outras regiões, como a gente já o faz através do G4 Capital. Então, o G4 pelo Brasil ele começa agora, aqui no fim de março, dia 28 de março, na cidade de São Paulo, no São Paulo Expo Center, onde a gente vai trazer, por exemplo, né, o Werneck, que é o CEO da Gerdau, para poder mostrar o modelo de gestão dele. Na minha opinião, ele é o melhor CEO brasileiro. Eu gosto muito do modelo de gestão do Werneck. É um cara focado em eficiência, focado em gente. Eu conheci o Werneck em Davos e falei, cara, você tem que falar para o empresário brasileiro. Ele topou. Dia 28 de março ele vai estar num talk comigo falando sobre o modelo de gestão da Gerdau, especificamente do Werneck, que eu acho que é um exemplo, é um suprassumo que todo empreendedor deveria se inspirar para poder colocar na tua gestão, dentre outros mentores do G4 que vão fazer esse dia ali com esses empreendedores. E a gente vai pegar no G4 pelo Brasil outros nomes, além de eu, Alfredo e Nardon, que a gente vai nessas cidades dar esse dia do G4 com esses empreendedores. Não tem nada a ver com o programa de educação que a gente faz aqui, mas é um dia, um conjunto de talks e palestras para o empreendedor ter um gostinho do que é ser o aluno do G4 e permitir com que a gente, obviamente, consiga levar técnicas e ferramentas que já ajudaram mais de 55 mil empresas a crescer no Brasil. Né? Interessante notar que o Werneck, ele é CEO de uma empresa chamada Old Economy, né? Uma empresa super tradicional, centenária, e mesmo assim consegue inovar, não é uma empresa que ficou parada no tempo, né? Mega inovador, o cara usa AI para poder fazer prevenção de máquina parada. Ele é muito bom de gente, muito bom de gente. E ele falou um negócio para mim que eu achei muito bacana. Ele falou, cara, AI e inovação aqui, para mim, não é um departamento. Eu cobro dos meus diretores que exista AI e inovação na sua gestão. Então não fica algo feudal ali em um departamento que aí nunca se dissemina pela companhia. Mas sim, eu cobrar dos meus diretores que seja uma ferramenta de gestão deles. É muito bom isso, né? Ou seja, e não por acaso, a Gerdau está saindo melhor, né, nessa guerra comercial entre Trump e o resto do mundo e acaba também tendo uma operação nos Estados Unidos que acaba beneficiando o faturamento como um todo. Mas se eu não me engano, a maior parte da receita dela não está nem real, é dólar. Sim, já está quase tudo lá fora. Então a empresa conseguiu, produzindo aço há mais de 100 anos, conseguiu se internacionalizar. É impressionante essa mudança. Então, só para terminar, a última pergunta sobre o estudo que vocês realizaram. 67,46% das empresas entrevistadas esperam um cenário econômico pior em 25, mas mesmo assim continuam otimistas. Exato. Quais são as maiores dores que essas empresas estão sinalizando para vocês? Tirando, claro, capital humano, tecnologia, infraestrutura, mas o que poderia ser feito se você fosse no governo, se tivesse alguém no governo, para virar a chave e ajudar essas empresas a mudar essa opinião nesse 2025? Esse foi o maior ponto curioso que a gente viu nessa pesquisa, né? Que a turma está majoritariamente pessimista, mas está otimista com o próprio resultado. Eles estão pessimistas com o mercado, com o Brasil, mas otimista com o próprio resultado, né? E isso é muito o DNA de G4, que a gente mostra para as pessoas que é o seguinte, meu irmão, o Brasil pode até estar mal, mas aí é problema do Brasil. A tua empresa tem como estar bem. Porque o Brasil é um país de micro, não é um país de macro. O macro e mal é problema, eventualmente, para uma Gerdau, para uma Vale, para o Itaú. E não é, né? Porque essas empresas bem geridas, elas dão um jeito.
Agora, pro empreendedor médio e pequeno, faz diferença nenhuma. Claro que faz, porque assim, você tem menos acesso a capital, o juro está mais alto, tudo fica mais complexo, eu sei. Mas se você consegue driblar isso, e você consegue com ferramenta e com gestão, você vai sair melhor disso, né? Então acho que é isso que responde um pouco a tua pergunta. Assim, o nosso empresário, o empresário do G4, nessa geração G4, ele confia muito em si mesmo. Ele fala, olha, apesar dos pesares, eu sei o que fazer para fazer desse limão uma limonada. Então, enquanto o meu competidor está chorando leite derramado, que ele está sem working capital, eu vou dar um jeito de ser mais eficiente e diminuir minha necessidade de working capital. Então, eficiência é a palavra e geração de caixa. Não é a hora de pensar em crescimento e expansão, é a hora de pensar em ser eficiente, de fazer caixa, porque, cara, se em 2026 aconteceu o que eu acho que vai acontecer, que é dado o processo de bidenização do Lula, ele não vai conseguir colocar um sucessor, tampouco se reeleger, e vier um governo de direita, o Brasil vai ter um céu de brigadeiro pelos próximos, pelo menos, 4 anos, se Deus quiser, no mínimo 8, para a gente poder construir o Brasil. Última pergunta, temos só um minutinho. Setembro do ano passado você deixou a gestão ativa da empresa, deixou de ser CEO por causa do cancelamento que você sofreu após aquela postagem, e agora a Misa se tornou a nova CEO. Após quase um ano agora de distância, 8 meses quase de distância, como que está sendo essa mudança, como que está sendo a gestão e a sua percepção após esfriar um pouco o clima sobre tudo aquilo que aconteceu? Vamos lá, eu não deixei a gestão ativa, eu faço exatamente o que eu fazia, só mudou o nome do cargo, tipo assim, é porque a Misa já fazia exatamente o que ela fazia e eu já fazia exatamente o que eu faço, né? Então, quando ela fica como CEO da companhia, ela fica como a pessoa de referência ali para o time, para os stakeholders, para poder, ela tem minha carta branca para poder tomar grandes decisões ali, isso é a única coisa que mudou. Eu, deixando de ser CEO e passando a ser presidente, eu continuo tocando gente, tocando gestão, o C-Levels continua respondendo para mim, então eu nunca saí da gestão da companhia, isso não mudou absolutamente nada. Eu só mudei ali o cargo para ter alguma pessoa de referência ali que não fosse eu, para acalmar os ânimos ali e não prejudicar aos meus clientes, não prejudicar ali o meu time, e foi muito bem sucedida essa mudança, a Misa tem feito um ótimo trabalho. Do nosso lado, melhorou muito para mim, porque hoje a gente tem uma divisão clara. Misa, você toca presente, eu toco futuro. Então eu consigo estar aqui com você enquanto a Misa está na operação. Eu consigo garantir que o nosso planejamento estratégico vai ser executado, enquanto a Misa garante que aquilo que eu defini, que era a estratégia da companhia, vai ser muito bem executada. Antes eu tinha que fazer os dois, né? Legal, legal. Então, daqui um ano, daqui a alguns meses, aliás, vamos falar com a Misa também para falar esse primeiro ano, como for, na gestão como CEO, né, da G4. Thales, eu teria muitas outras perguntas, mas o tempo aqui é tirano, então, muito obrigado mais uma vez por sua presença. Volte sempre bom te ouvir. Foi um prazer estar com vocês aqui, até a próxima. Até a próxima e muito obrigado a vocês também que estão seguindo a gente aqui na BMC. Continue com a nossa programação e nós vemos na semana que vem para mais um papo sobre política, economia, finanças, negócios e internacional. Mais uma vez, muito obrigado a todos pela atenção, uma ótima noite e até mais.